Oi, queridos, a paz. Novamente eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou comigo no período de oração que eu tive nessa manhã, acerca dos sonhos frustrados. Existem tantas pessoas nesse momento com sonhos frustrados e se sentindo derrotados simplesmente porque o seu sonho não se realizou, ou simplesmente porque Deus permitiu que o seu sonho fosse transformado no sonho de Deus. E muitas pessoas não se conformam com isso. E eu estive meditando hoje acerca de um homem chamado Abraão, que depois Deus o transformou em Abraão. Deus lhe prometeu um filho. Ele era um homem já de idade avançada e impossibilitado de dar à sua mulher o privilégio de ser mãe. A Bíblia ainda nos revela que Sara, ou Sarai, era uma mulher estéril. Mas quando o plano de Deus veio sobre a vida de Abraão, a promessa de Deus veio que ele se tornaria pai de multidões. E aquilo era impossível. E a Bíblia Sagrada nos revela que Deus cumpriu o seu sonho. E ele, já na sua velhice, teve 2 filhos. E o filho da promessa era Isaac. E num determinado dia, Deus decide pedir o seu filho para ele como sacrifício. Deus sabia que o seu coração estava no seu filho, que tudo que havia em seus pensamentos envolvia o seu filho. E Deus decide então pedir o seu filho e diz: Abraão, entrega o menino a mim, sacrifica-o a mim. E Deus prova a fé de Abraão, de maneira que Abraão obedece a Deus e prepara o holocausto, colocando seu filho em cima daquele holocausto. E o menino lhe pergunta: onde está o cordeiro? E o Senhor envolve aquele homem de uma fé tão grande. O Senhor se agrada da fé de Abraão, de maneira que prepara o sacrifício e poupa a vida daquele menino. Ah, meu querido, o Senhor, Ele quer apenas ver aonde está a tua fé. O Senhor, Ele quer apenas ver aonde está o teu coração. Porque o que o Senhor quer não são apenas os teus sonhos realizados. O que o Senhor quer não são apenas as tuas promessas sendo concretizadas. O Senhor quer o teu coração voltado para Ele. Quando muitas vezes os nossos sonhos fracassam, aonde vai estar o nosso coração? Aonde vai estar a tua fé? Quando o Senhor te pedir aquilo que você tem de mais precioso, aquilo que você tem de mais valioso, a nossa fé precisa estar fundamentada em Deus. Recentemente eu tive um dos meus maiores sonhos, um dos meus maiores objetivos frustrados. E eu tenho vivido na pele o que é entregar nas mãos de Deus aquilo que era o meu maior sonho. E existe no meio de tudo isso a escolha de continuar confiando que o Senhor é aquele que faz o que é melhor, ou desistir, simplesmente pelo fato de nós acreditarmos que a promessa de Deus, ou que o sonho de Deus tem que se cumprir, ou que a nossa vontade tem que se cumprir. O próprio Deus passou pela frustração de ter que ver a sua criação se declinar para o pecado. Deus não criou Adão e Eva para se inclinarem para a desobediência. Deus criou Adão e Eva para serem obedientes, para servirem a Ele como Ele queria que fossem. Deus queria que eles fossem obedientes. Todavia, Deus também passou por essa decepção de ter que abrir mão daquilo que Ele havia criado para ser perfeito, para se tornarem agora pessoas que também serviriam ao pecado. E o amor de Deus ainda permaneceu. Após o declínio de Adão e Eva, a Bíblia Sagrada nos revela
Caim matando seu irmão Abel. E eu imagino quanto Deus sofreu em ver todo o seu sonho frustrado naquele instante. Mas o amor de Deus permanece, queridos. E Ele nos revela o quanto nós precisamos desse amor. A Bíblia Sagrada nos revela que Jeremias, no capítulo de número 21 na Bíblia Sagrada, ele pede a sua própria morte e ele pergunta ao Senhor por que ele nasceu, por que ele criou a vida dele. Ele começa a entrar numa batalha espiritual sem compreender os planos do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jeremias chorava pelo povo de Deus. E enquanto ele chorava, o Senhor lhe respondia em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 8, que não orasse mais por aquele povo, porque Deus não ouviria mais. E eu fico pensando no coração de um homem que amava tanto aquelas almas, no coração daquele homem que se dedicava, que queria que aquele povo fosse salvo, recebendo todo aquele castigo que Deus diria que daria àquele povo, por causa da desobediência. Todavia, querido, todas as lágrimas que você derrama no meio desse deserto, aonde parece que ninguém te vê, existe uma promessa lá na frente, aonde nós não entendemos agora, mas o Senhor nos dará a entender depois. A palavra de Deus, querido, ela te diz que o Senhor não te deixa sozinho e que a sua graça nos basta. Se você está revestido da graça de Deus, se a presença de Deus está sobre a tua vida, querido, não é tempo de desistir, continua. Ainda que você tenha que chorar como eu chorei, como nós, servos de Deus, temos que chorar no meio da caminhada, não desista, porque o Senhor, Ele continua te amando. Talvez no meio de tudo isso Ele só quer te mostrar que Ele está te fortalecendo e que nada pode te afastar do amor de Deus. A palavra de Deus nos diz: quem nos separará do amor de Deus? É o sonho frustrado que te afasta do Senhor? É uma decepção que te afasta do Senhor? Mude hoje esse quadro, mude hoje essa história, porque o Senhor, Ele te ama. Senhor, no nome de Jesus, eu apresento agora esta pessoa, Pai, que decidiu orar comigo e está entregando agora o seu coração, Pai, ao refrigério do Teu Espírito. Senhor, no nome de Jesus, afasta agora toda influência maligna, Senhor, e ajuda o Senhor a confiar. Ajuda o Senhor a entender que os Teus planos são perfeitos, que a Tua vontade é melhor e que o Senhor tem o controle, Senhor, de todas as situações. E até mesmo o mal, Senhor, que nos sobrevém, Senhor, tem Tua permissão, porque o diabo não pode fazer nada, Senhor, sem que o Senhor permita. Oh Deus, cobre esta pessoa agora, Senhor. Envolve ela, Senhor, com a Tua presença, com Teu Espírito Santo. E ajuda, Senhor, a prosseguir confiando, Senhor, na Tua palavra e recebendo, Senhor, o amparo do Teu abraço, do Teu toque, da Tua presença no decorrer dos seus dias, Senhor, sobre esta terra. Em nome de Jesus, se levante, querido. A vida, ela é nos dada como um presente de Deus e ela está passando. E você não pode passar ela frustrado o tempo todo, decepcionado o tempo todo. Você precisa se levantar, tomar a posição que Deus te deu e guerrear, porque o Senhor, Ele vai estar contigo em todo momento. Fica com Deus, um abraço, compartilha esta mensagem em nome de Jesus e receba da parte do Senhor aquilo que Ele tem para você. Fica com Deus.